Olá, iluminados! Satisfação reencontrá-los aqui no nosso Instagram. Hoje quero trazer mais uma provocação. Ai, professor, de regata vai pra praia? Pois é, gurizada. Última semaninha de aula. Meus alunos da amada Estácio Castanhal realizando a V3, né? Amanhã temos o encerramento, praticamente, do semestre letivo. E hoje me encontro gravando aulas de reposição. Fomos castigados aí por diversos feriados e também adoecimentos que infelizmente aconteceram ao longo desse conturbado semestre. Mas vencemos, e isso é o que importa, finalizarmos com qualidade, com tranquilidade a nossa proposta educacional. Perfeito? Hoje eu quero tratar, gurizada, em relação a um fenômeno que tem cada vez mais sido enfrentado pela nossa clientela. Qual seja a expansão do direito penal, a expansão do aparato punitivo estatal e a ausência de similitude ou de adequação, melhor dizendo, entre a dogmática penal clássica, a dogmática penal que traz a definição, por exemplo, de conduta e de que maneira nós tutelamos a conduta ilícita no direito penal, e as estruturas complexas odiernas. E aí eu me refiro especificamente às estruturas empresariais, certo? Temos percebido aí, por exemplo, o alargamento tanto em nível horizontal quanto em nível vertical. E aí eu falo de criminalização de condutas, cada vez mais criminalização de condutas, e também falo de ampliação da sanção penal, ou seja, da punição em desfavor do agente. E aí, como estamos diante de uma estrutura empresarial onde muitas das vezes a capitulação penal, o enquadramento típico da conduta dos empresários acaba sendo muito dificultoso em relação aos critérios tradicionais da dogmática, nós estamos percebendo na realidade, na concretude, nada mais do que a odiosa e completamente inadmissível responsabilização penal objetiva. Por quê, senhoras e senhores? Nós não temos como, nesse tipo de conduta, por exemplo, crimes ambientais, crimes contra a ordem econômica, crimes contra o mercado de capitais, crimes contra o patrimônio da União, por exemplo, que é uma leizinha de 4, 5 artigos, e que cada vez mais tem sido instrumento punitivo por parte do aparelho repressivo estatal. Todas essas condutas que são recriminadas pela legislação penal, elas têm sido invocadas pelo órgão acusador e jogando os donos, os proprietários da empresa, como réus na ação penal, pelo simples fato de o sujeito ser o dono daquela empresa. Mas não há a princípio a individualização da conduta, e a verdade é que esses preceitos dogmáticos clássicos, o que é conduta? É um movimento corpóreo, voluntário, positivo ou negativo, que resulta na violação ao bem jurídico tutelado. Muito bem. Como é que eu vou tratar numa hierarquia, numa dimensão de complexidade da atividade empresarial, onde há uma estrutura para a consecução daquela atividade empresarial com diversas pessoas na cadeia de produção daquela empresa? Como é que eu vou definir a conduta de cada um dos agentes e enquadrar nessa moldura penal, que é uma arquitetura complexa, né? Então a solução que tem se encontrado o cara é dono, réuzinho, vai ser processado, vai ser julgado, vai ser condenado. Contra esta odiosa responsabilização penal objetiva, porque não tem nexo causal. O simples fato de o sujeito ser o dono da empresa não pode lhe imputar uma responsabilização penal. E na realidade, a partir da edição da Lei dos Crimes Ambientais, tem uma discussão em relação à responsabilização penal da PJ, que é admitida no Brasil. O Supremo já tem diversos precedentes. Mas a tese que eu tenho suscitado eu não posso responsabilizar criminalmente o sujeito que é o dono da empresa pelo simples fato de ele ser. Se eu não conseguir minimamente
descrever conduta e resultado a partir da ação daquele agente, eu não posso imputá-lo prática de crime. O que eu posso, e aí sim é que eu deveria fazer, eu, órgão acusador, vamos denunciar criminalmente a empresa, e aí sim ela será responsabilizada na medida de sua culpabilidade, por óbvio, mas visando resguardar a sociedade que sofreu com aquele dano, e via de regra esses danos são sim em desfavor de bens difusos, de bens coletivos, como é o caso do meio ambiente, como é o caso do patrimônio da União, já que todos nós, do povo, subsidiamos a existência da estrutura do Estado e, via de consequência, da União, certo? Então é isso que eu queria dizer, gurizada. Temos que pensar nos institutos do direito penal, sobretudo a dogmática penal, em relação à sociedade complexa que vivenciamos, a partir da intelecção da sociedade de risco que vivenciamos. Senão, daqui a pouco, senhoras e senhores, ninguém mais vai querer empreender, ninguém mais vai querer ser dono de empresas de extração minerária, por exemplo. Eu tenho um cliente aqui que ele está sofrendo 6 ações penais por suposta extração ilegal, quando ele sempre teve o devido licenciamento, e aí o operador da máquina acabou extrapolando, e aí estão querendo imputar a responsabilidade, acabou extrapolando a área da licença, sem nenhum dolo, sem nenhuma intenção. E não estou dizendo que a reparação civil não é devida, a reparação civil tem que ser levada a efeito, mas não uma responsabilização penal que vai ter todos os consectários e todas as consequências em desfavor da vida daquela pessoa que nós bem conhecemos. O direito penal é extremamente estigmatizante, é extremamente custoso e doloroso a todos. Perfeito? Então fica essa reflexão, pensemos o direito penal a partir da realidade da sociedade de risco que vivenciamos, beleza? Beijos do Luz, tchau iluminados, fui!